Oi, gente, tudo certo? Voltamos aqui para review de Sherlock, dessa vez da season finale, terceiro episódio da quarta temporada, The Final Problem. O melhor episódio da temporada. Sim, com certeza. Sem sombra de dúvida, o melhor episódio da temporada. Sem sombra de dúvida, o melhor episódio de Sherlock que a gente vê já faz um tempo, desde The Val, eu acho. The Val foi muito bom também. The Val foi um episódio sensacional. Completamente inesperado. E The Final Problem segue nessa mesma linha. Sim. Nós começamos de uma maneira muito engraçada, que é com o Mycroft na casa dele, vendo filme, e daqui a pouco começa a tocar um vídeo familiar e cenas dizendo I'm back, e daí ele vê uma criança correndo na casa dele, daí é uma manequinha, ele vê um palhaço, aí o palhaço começa a atacar ele, e daí do nada aparece o Sherlock, e aquilo era tudo só uma tramóia do Sherlock pra confirmar que ele tinha sim uma irmã que ele não lembra que ele tem. Aí aparece o Watson diz que tomou um tiro e que ele depois tomar um tiro no... Eu sei que vocês têm, porque ela veio, ela é minha terapeuta e ela me deu um tiro. Foi uma coisa completamente inesperada, assim, porque, é tradição já de Sherlock deixar as coisas inacabadas e não respondidas. Mas essa foi surpreendente, porque a gente esperava que fosse ter alguma ramificação. Não teve ramificação nenhuma, eles só estão atrás da Euros agora. É verdade. Completamente displicente, assim, aquele final, aquele cliffhanger maldito que eles simplesmente ignoraram completamente. Foi genial isso. Foi genial. E dentro do começo da história da Euros, a gente vê uma menininha acordando em um avião, e todo mundo dentro do avião tá dormindo, só ela tá acordada, e aí ela pega um telefone e ela fala no telefone e é o Moriarty. Que aí foi o desencadear da história da Euros. Então depois que o Sherlock faz isso com o Mycroft, eles vão lá pro apartamento do Sherlock, né, porque ele disse que a casa do Mycroft não está segura, que ela desarmou todos os alarmes, etc, etc, etc. E daí ele começa a contar a história da Euros, que ela era um ano mais nova que o Sherlock, que ela era muito mais inteligente que eles dois juntos, e que, como sempre, na história de gênios, isso vem com alguns poréns. Geralmente a história é que eles não têm um entendimento do que são sentimentos. Eles têm um entendimento real do que é racional no mundo, e eles não têm um entendimento das coisas abstratas como os sentimentos e o bem e o mal, o certo e o errado. Então esse era o grande problema da Euros. E ela teria sido levada para uma instituição depois que ela matou o cachorro do Sherlock e tocou fogo na casa. E ela teria ido para uma instituição, o Mycroft teria dito para os pais dele que ela teria morrido, mas na verdade ele mandou ela para uma outra facility de alta segurança numa ilha na Irlanda. Depois que ele conta toda essa história, entra um drone pela janela. Ele meio que desperta as memórias do Sherlock também. Isso, porque o Sherlock não lembrava nada. E por causa dessa música que ela cantava pra ele, que seria, vamos dizer assim, o gatilho pra ele tentar descobrir o que aconteceu com o cachorro dele. O enigma pra ele descobrir onde é que ela tinha prendido o cachorro. Isso, e aí chega esse drone, quebra o vidro e entra cantando essa música. Cantando a música com uma granada no de meio. sensor de movimento. Exatamente. E daí, numa cena muito foda, eles começam a conversar sobre como é que eles vão sair daquelas, enquanto eles esperam a Miss Hudson terminar de passar aspirador de pó no andar de baixo. Ouvindo Iron Maiden. Esperando ela terminar de aspirar o pó pra ela ficar longe do perigo, sabe? E é muito foda, porque daí a gente não vê o que aconteceu com eles. A gente só corta depois direto pra uma cena de um barco, no meio de um nevoeiro, e daqui a pouco eles ouvem um helicóptero e um barulho em cima, e é o Sherlock. Daí ele diz que eu sou Sherlock Holmes, ele pergunta, o detetive? Ele diz, não, o pirata. E aí ele pula aquela capa. Foi cheio de cenas incríveis. Exatamente, foi épico, foi um final épico, assim, foi de grandes proporções, como a gente esperava de Sherlock, como a gente sempre espera de Sherlock. Sim, verdade. Então o Watson tá com ele, e aí eles prendem esses dois pra poder chegar na ilha onde tá a Euros. E aí o governador, que eles chamam lá, liga pro Mycroft, mas o Mycroft tá doente no hospital por causa da explosão, né? E o Watson entra lá com um velho e o governador com um homem, e daí o governador acha que o velho é o Sherlock, só que o velho na verdade é o Mycroft, e o homem que tava com ele era o Sherlock, pra quem ele deu a chave de acesso pra onde tá a Euros.
Aí ele vai lá e conversa com a Euros, ele quer saber como é que foi que ela saiu de lá, como é que ela fez tudo que ela podia fazer, porque aquele lugar era ter sido construído especialmente pra conter pessoas como ela. Sim. Sabe? E aí ela tá tocando violino e eles vão conversando sobre diversas coisas e ele vai chegando mais perto e ela diz pra ele tocar a mão no vidro pra descobrir como é que foi que ela saiu, e aí quando ele toca ele vê que não tem vidro. Enquanto isso o Mycroft e o Watson descobrem que o governador tinha deixado um psicólogo falar com a Euros e que ela tinha esse dom, não digo dom, eu digo dom, não posso dizer que é um poder, é um dom que ela tinha, ela reprogramava as pessoas. Ela tinha esse poder de falar para as pessoas e fazer as pessoas fazerem o que ela quisesse. Isso. Então ela reprogramou, tipo, a prisão inteira, então quem manda na prisão é ela. E o governador tá sob o comando dela e... Todo mundo tá sob o comando dela e faz ela parecer muito imbatível. Sabe? Tipo, overpowered. Totalmente overpowered, dá uma sensação de que o Sherlock é inútil. Exatamente. Sabe? Como é que ele não viu isso? Nenhum deles viu, nem o Mycroft também viu. Nem o Mycroft, que é pra ser mais inteligente, que ele gosta tanto de dizer que ele é mais inteligente que o Sherlock, nem ele percebeu indo lá todos esses anos que ela tava manipulando todo mundo lá dentro. Inclusive ele, pra ele trazer os presentinhos dele. Exatamente. Né? E aí a merda que ele fez foi que um desses presentinhos foi quem? Foi o Moriarty. Uma das melhores cenas do episódio, ele cantando I Want to Break Free. Exatamente, uma cena maravilhosa, que a gente ficou, meu Deus, ele tá vivo! Meu Deus, ele tá vivo! Só pra descobrir que era um flashback. E a gente descobriu que ele era o presentinho e que eles tiveram 5 minutos de conversa sem supervisão. Que a gente acabou nunca sabendo o que foi dito. E que foi suficiente pra ferrar com tudo. E na verdade eu acho que foi ela elaborando esse plano com ele. Exatamente, os Tanto dois é que depois ele grava mundo. os vídeos pra ela. Exato. Pra Tem criar vários toquezinhos do Moriarty no episódio, com as gravaçõezinhas dele, catchphrases, e ele dizendo tic-toc, tic-toc, time is ticking, tic-toc. Então eles são desacordados, e daí quando eles acordam, eles estão dentro da cela da Euros, junto com o governador, e aí ela começa a fazer uma série de joguinhos com eles na parte mais legal do episódio. Eu acho que foi toda essa série de joguinhos à lá Jogos Mortais, assim, só que muito mais inteligente. Que primeiro ela quer que ou o Watson ou o Mycroft matem o governador pra ela não matar a mulher. Nenhum deles dois tem coragem, o Watson quase mata, mas ele prefere não sujar as mãos dele. Por mais que o cara peça. Por mais que o cara peça e implore, aí o cara acaba se matando, e essas não eram as regras, e ele mata a mulher. E aí, a cada fim dessa tarefa, ele pode falar um pouco mais com a menina no avião, que é o grande mistério que ele tem que... E evitar que o avião caia. Exatamente. Então, a cada tarefa, ele tem um X tempo com a menina pra tentar descobrir o que tá acontecendo e tentar ajudar ela. Aí, a segunda tarefa, ele tem um rifle e algumas fotos, e eles têm que descobrir qual de 3 irmãos que matou uma pessoa. Sabe? E daí ele descobre, e aí aparecem os 3, que ela chama de dar contexto emocional às tarefas. Aparecem os 3 pendurados, e ela diz que só o que for culpado vai ser morto. Ele aponta o culpado, ele acerta, mas ela acaba soltando só os que não eram culpados. Exatamente. E daí ela diz, qual a diferença faz se eu matar os inocentes ou os culpados? A terceira, e uma das melhores partes, eu acho, das tarefas, é um caixão, ele tem que descobrir de quem é o caixão, e na porta diz I love you. Aí a gente descobre que o caixão é pra Molly. Ela diz que ela botou explosivos na casa da Molly, e que se o Sherlock conseguir fazer ela dizer I love you, ela não morre, mas ele não pode dizer nada, ele não pode dizer que ela... Não pode dizer o que tá acontecendo. O que tá acontecendo. E daí ele diz I love you pra ela, pra forçar ela a dizer, e aí ele repete, e dá pra notar que ele meio que se tocou que coisa, sim, ele ama ela. Ele se tocou ali que ele ama ela, e ela disse que ama ele, e daí não tinha explosivo nenhum, era só pra fazer ele ficar emocionalmente devastado, o que mostra que ela foi bem sucedida, porque destrói o caixão num ataque de fúria. Sabe? São experimentinhos sociais dela que funcionam muito melhor do que deveriam funcionar, porque é pro Sherlock e pro Mycroft serem muito mais inteligentes do que eles dão a entender nesse episódio que eles são. Isso é sua pressão, né? Eles sabem que ela não sabe do que é que ela é capaz realmente. Exatamente. E ela mostra, principalmente nesse da Molly, ela mostrou do que ela era capaz, ela deu a entender que ela era capaz de tudo.
Então, quando ela disse que botou explosivos na Molly, eles nem pensaram duas vezes. Não, eles foram... Eles foram lá e ela blefou e eles pagaram o blefe e... Sabe? Tipo, e o Sherlock ficou putaço. E deu aquela... Aí vem o último teste, que eu acho que é o mais esperado, porque todo mundo imaginava que ia chegar naquilo. Certo, certamente. Que é ela mandando ele escolher se ele mata o John Watson, se ele mata o Mycroft. E ele não consegue fazer nenhum dos dois. Daí ele decide se matar, porque daí que ele se toca, que a única pessoa que é importante naquilo ali é ele. Sim. E daí ele vai se matar e ela desacorda todos eles de novo. E aí ele acorda dentro de um quarto escuro, cheio de fotos. E o Watson dentro de um poço, amarrado no fundo. E aí ele vai pesquisando tudo aquilo, falando com a menina no avião. E aí ele descobre que ele tá numa caixa de madeira na frente da antiga casa dele, sabe? E o Watson tá preso onde tava preso o Redbeard. E aí, em um momento muito tenso, a gente descobre que o Redbeard não era um cachorro. Ele era o melhor amigo do Sherlock quando ele era criança. E por isso que ele ficou tão traumatizado e bloqueou totalmente a existência da Euros. Ela fez uma coisa muito impactante na vida dele. Por ciúmes, total, por ciúmes. Pra alguém que não tinha sentimentos, ela tem o ciúme dela é bem forte, né? Pra alguém que diz que não tem sentimentos. Então, ele consegue finalmente decifrar a musiquinha. E a musiquinha não era indicação de onde é que tava o poço. Era só uma musiquinha dela, um código dela dizendo que ela queria que ele salvasse ela, que ela tava perdida, que ele precisava ajudar ela a se encontrar, a sair de onde ela tava. E termina com Seek Me in My Room. E daí ele vai lá no quarto dela e descobre que na verdade não existia nenhuma menina do avião. A menina do avião era uma metáfora pra como ela se sentia. Que ela se sentia como se ela estivesse voando sozinha acima de todos que estavam na Terra. E ela não sabia como pousar. Exatamente, não sabia como se relacionar com as pessoas que estavam lá. Aí o Sherlock, né, tipo... Ajuda ela, mas pra mim não fez muito sentido isso, porque até 5 minutos atrás ele nem lembrava que ele tinha uma irmã, ele descobriu que a irmã matou o melhor amigo, que ela tocou fogo. Eu não entendi muito essa ligação. A parte final, onde eles veem o vídeo de novo da mulher do Watson, que ela fala que eles têm a habilidade de conseguir puxar qualquer pessoa. Que eles têm a habilidade de conseguir achar qualquer pessoa e ajudar qualquer pessoa. Porque eles são os únicos que vão conseguir fazer isso. Porque eles são quem eles são. Então, tipo, quando ela fala isso, complementa aquilo que ele fez. Sabe? Tipo, por mais que ele seja analítico, por mais que ele seja um cara que analisa tudo, que faz tudo por dedução, ele também tem essa capacidade de ajudar as pessoas de alguma forma. Emocionalmente. E é isso que ele faz com ela. Ele consegue entrar nela e entender como é que ela se sentia, se colocar no lugar dela e meio que tentar puxar ela pra baixo, assim, pra ela voltar a ser aquilo que ela era. Isso. E só tem ela revelando onde é que o Watson tá. Ela revela onde o Watson tá. E daí nós temos uma montagem bem legal de final, com o Watson ouvindo o CD que a Mary mandou pra ele. E tem algumas flashbacks de episódios anteriores. E ele se reconstruindo o apartamento e o Sherlock indo lá tocar violino com a irmã dele, porque a irmã dele ficou não responsiva, ela tá não responsiva. E aí aparece a família dele lá, olhando, eles tocando violino junto e tal. E aí ele puxa ela com esse violino, exatamente. Ele consegue se conectar com ela. A conexão entre os dois é o violino. E ao mesmo tempo é a Mary narrando a lenda que os dois se tornaram, assim. Isso que eu achei muito fenomenal, assim. Ela falando daquilo que eles representam, daquilo que os dois se tornaram, que, né, as histórias deles, como eles são importantes, e aí e que elas vai crescendo, e tu fica te emocionando com aquilo, tu começa a te arrepiar, porque a cena é muito foda, aí mostra ele tocando com a Yours, os dois cada vez mais próximos, a família com eles, e o Sherlock e o Watson criando a filha dele. E resolvendo crimes, e a como cena sempre, e eles correndo juntos. E a Molly, e todo mundo junto. É espetacular. Foi sensacional. E foi um final maravilhoso, incrível. Foi um episódio incrível. Por uma temporada não tão incrível, sabe? Teve momentos. Teve momentos ótimos, eu acho que essa reviravolta e a Euros foram uma sacada legal pro seriado. O Moriarty realmente tá morto, foi bom que eles não
desenterraram ele pra ele ser o vilão da história de novo. Bom, eles simplesmente amarraram todas as pontas de todas as temporadas. A gente não tem mais nada pra esperar pra próxima temporada. Então o que vier agora, provavelmente os seus casos que eles vão ter que resolver, simplesmente não tem nada solto. Tem, vamos dizer assim, aquela amante do Sherlock, tem a história dele com a Molly, mas não é nada assim que seja muito relevante. Verdade. Em geral, Voltar assim, às raízes. vai voltar às raízes mesmo, que vai ser eles resolvendo casos, talvez ali, como foi, por exemplo, o Cão dos Baskerville, que foi uma história única, que não teve nenhuma ligação com nenhum tipo de outra história. Vai ser mais ou menos nesse estilo, assim, eu acho que ficou muito legal desse formato. A gente tava pesquisando, eu tava vendo pela minha timeline também esses últimos dias, os fãs muito se questionando se esse é o fim de Sherlock. Seria Series Finale. Exatamente. E daí, durante uma entrevista depois da premiere desse episódio, há alguns dias atrás, o Stephen Moffat não descartou a possibilidade de ter mais episódios de Sherlock. Ele disse que, por ele, eles continuariam. Mas se eles não continuassem, pelo menos teve um final digno pra Foi série. um final digníssimo, eu acho, assim, foi tipo, se eles forem me dizer que essa fosse a series finale, eu ia aceitar de boas, acho que foi certamente perfeito. Todos esses últimos 3 episódios, eles amarraram as pontas, a gente teve aquela ligação emocional com o Watson, a gente, sabe, eu me emocionei com aquela cena do segundo episódio, e isso tudo se refletiu nesse último, assim, que foi de deixar qualquer fã arrepiado, assim. Como fã de Sherlock e como fã da série original de Sherlock Holmes, do Arthur Conan Doyle, que eu sempre gostei muito de ler, então, tipo, realmente, assim, tipo, é arrepiante, assim, ver eles se tornando as lendas que eles se disporam a... que eles começaram a se tornar mesmo. Verdade. Porque a série em si, os livros em si são lendas, mas a própria série se tornou uma lenda. Verdade. Sabe, a forma como a série começou há não sei quantos anos atrás, e a forma, a força que ela ganhou, o tamanho que ela se tornou, é uma coisa assim que, tipo... O sucesso que ela transformou o Cumberbatch. Ela lançou o Cumberbatch, ela sedimentou o Martin Freeman como um baita de um ator inglês, e agora os dois estão aí com uma carreira incrível no cinema, sabe? E eles ainda voltam, eles não têm assim, não, eu não vou voltar porque, eu não vou voltar a fazer série de TV. Eles voltam e eles fazem com amor aquilo, assim, tu vê que eles estão dando o máximo deles, assim. Verdade. E é legal ver os atores se dispondo dessa forma, eles se entregando pro papel, é muito gostoso ver essa série. Exatamente. E outra coisa que faz essa série ser tão boa é que eles não têm pressa. Eles não é uma série anual, não precisa ter 18 episódios, 23 episódios todo ano. Eles produzem, dirigem, fazem a série quando o roteiro tá bom o suficiente pra que a série seja feita. Tanto que durante essa entrevista também, ele e o Mark Gatiss deram entrevista falando do roteiro, que daí eles tinham um roteiro pronto pra season final, e daí eles pensaram, esse final tá uma merda. Daí eles voltaram e levaram não sei quanto tempo pra escrever esse final. E aí que as pessoas disseram, agora sim esse final tá foda, essa foi a cena mais épica que eu já li. E aí eles fizeram. Que foi o motivo também, que é uma coisa que a gente vê esse primor pela qualidade nas séries inglesas. Sim, que é o que nos dá vontade de ver cada vez mais produções inglesas. Que é, infelizmente, o motivo pelo qual The IT Crowd acabou, mas acabou numa high note, sabe? Exatamente. Não acabou, sempre acaba numa... como aquela série começou tão boa, mas terminou tão merda. Não, a gente não pode dizer isso. Bom, Black Mirror porque é uma série que eles deram o melhor também, deles o tempo todo. Sim. E eles pararam quando eles viram que eles não estavam mais dando o melhor. Exatamente. Eu acho que eles sabem o momento de parar, isso é o mais importante. O próprio Black Mirror é uma série que começou a crescer agora. Ela continua numa nota alta, apesar dela ter seus altos e baixos. Ela sempre teve altos e baixos, mas ela ainda é uma série ótima também, mesmo ela passando pro outro lado, passando pros Estados Unidos. Mas é realmente assim, eles têm noção de quando eles têm que terminar e eles sempre querem dar o melhor pra não estragar, não manchar o nome deles. Por isso que eles são tão incríveis. Exatamente. É uma motivação muito louvável e que dá mais vontade de assistir as séries inglesas. Então, se você tiver a oportunidade de ver mais títulos ingleses, façam isso. Eles merecem todo o reconhecimento por todo o esforço que eles fazem pra entregar séries de qualidade pra gente. Então tá, gente, essa foi a nossa review da series ou season finale de Sherlock, da 4ª temporada, da Final Problem. Não esqueçam, como sempre, de deixar os comentários de vocês aqui, do que vocês acharam da série, o que vocês acharam da temporada, se vocês acham que vai ter mais episódios, o que vocês esperam de Sherlock daqui pra frente. Não esquece de dar joinha se vocês gostaram do vídeo, de compartilhar nas redes sociais e de se inscrever aqui no canal se vocês ainda não são inscritos. Esse é o primeiro ciclo de seriado que se finaliza aqui no canal. Nós também estamos fazendo review de Tabu agora, e mais logo em fevereiro nós vamos começar de Legion, então não percam, tá bom? Tchauzinho!